Pulo do gato número 2, paras discursivas. Gente, eu vou pegar o tema 1, tá certo? Mas todo mundo pode assistir, porque eu já falei. Se não acontecer para um tema, vai acontecer para outro, que vai acontecer para outro, que vai acontecer em outra prova, tá certo? Então vocês não perdem nada assistindo a estes vídeos, não. Vejam bem, aqui a banca faz uma... Existe aqui um estudinho de caso que pode ser tema de dissertação ou não, tá? A dissertação pode ser direta, como pode ser visto de caso, etc. Então, pessoal, tem que pegar a sequência, só uma dica. Tem que pegar a sequência dos vídeos, tá? De repente, se você for assistir isoladamente, não fica bacana, não. Então, aqui conta a história de um grupo empresarial que está projetando para 2023 a instalação de uma unidade industrial no Maranhão, não é? Porém, a atividade dessa indústria vai surtir efeitos que chegam até o estado do Pará, por essa indústria estar sediada exatamente em uma cidade fronteiriça. Então vamos lá. De posse disso, veja que aqui a gente tem um único aspecto, tá? Aí vem a banca com 3 perguntas. Necessariamente, gente, as 3 perguntas podem ou não ter a ver com o casinho que ela propôs aqui. Pode ter a ver ou não, tá? Então, por exemplo, se fosse lá para o pessoal do CMBio, sim, teria praticamente tudo a ver, entendeu? Mas no caso da dissertação, pode ser que tenha a ver, pode ser que não. Então, a primeira questão, Júnior, se não tiver nada a ver, por que ela propôs? Por maldade, gente, só vocês pensarem, por maldade, vocês estão num concurso público. Primeira questão, aprenda a fazer uma leitura prospectiva para você render bem na dissertação. Então, a banca perguntou aqui no item 1, quais os objetivos do licenciamento ambiental? Foi a primeira pergunta. Você tem que marcar todas as perguntas que ela faz. Que tipo de atividades o exigem? Então, pergunta número 2. No caso em tela, olha a banca julgando para o caso. Pode-se dizer que a competência para a condução do licenciamento ambiental deve ser compartilhada entre os órgãos ambientais dos entes federativos envolvidos? Aqui, então a pergunta número 3. Então veja que um único item temático demandou 3 questões. Quem me acompanha aqui no canal já sabe que isso é respondido num só parágrafo, tá, gente? Não pode pegar isso aqui, eu vou distribuir por mais parágrafos. Não é recomendável por conta da nota de apresentação, tá bom? Então vamos lá. Bom, o assunto que está sendo proposto tanto em 1 quanto em 2, aqui eu vou pegar 2 também, ó. Quais são os tipos de licenças ambientais exigidas, etc. São assuntos assim da base do licenciamento ambiental, tá? Que vão envolver quais normas? A LC 140, tá certo? Vão envolver a própria Constituição Federal, de certo modo, tudo bem? E vão envolver também a Resolução 237 de 1997, tá? Só confiram os dados para mim, né? Porque vocês que estudam. Vamos lá, eu entendo de estrutura textual. Então isso aqui é bem basilar mesmo. Só que a banca gosta muito de elementos basilares para criar armadilhas. Então você tem que vir aqui, ela vai te cobrar uma coisa que você sabe para você ficar feliz, ó. Os objetivos do licenciamento ambiental. Aí você já sabe que a maior parte dos temas ligados ao meio ambiente, hoje, quando você tem uma norma e tem um tema ligado ao meio ambiente, é para você equilibrar desenvolvimento, né, socioeconômico com sustentabilidade. Então, basicamente é isso. Todos os objetivos acabam redundando nessa questão. Aí a banca que pergunta que tipo de atividades o exigem. Então, todo tipo de atividade que você sabe que vai gerar impacto, né? Então, você pode citar alguns como exemplo. E a banca pergunta, aqui vem a maldade, ó. No caso em tela, pode-se dizer que a competência para a condução do licenciamento. Então, gente, o SEBRASP, este tema aqui, quando eu encomendei este tema, eu encomendei com esta ideia, a ideia de partir da regra geral e trabalhar as excepcionalidades ali dentro, tá? Os elementos excepcionais ou elementos que são ressalvas dentro das regras gerais. Tá certo? Então, atenção. Aqui pergunta, olha só, a competência para conduzir. A gente sabe que a competência para você, vamos dizer assim, cuidar do meio ambiente pertence aos 3 entes federativos, a União, os estados, os municípios e tal. Porém, quando se vai conduzir um processo de licença, somente um ente pode fazer. Aí é que tá o problema, tá vendo? Então, veja aqui. Cuidado com o tipo de pergunta. A banca te joga num geralzão e de repente ela cai numa especificidade, achando que você vai embalar a tua caneta na regra geral.
tá? Então tome muito cuidado, porque isso costuma acontecer. Sempre que ela pede uma coisa muito fácil de um lado, ela está pedindo uma excepcionalidade do outro. Gente, isso é tão interessante eu contar essa maldade para vocês, que às vezes o aluno não sabe na hora da prova exatamente, mas ele lembra da minha aula, ele fala, trouxe uma coisa muito geral aqui, então aqui não é regra geral, aqui vem uma maldade. Isso aconteceu, por exemplo, no concurso do Ministério Público da União. Teve uma aluna que me relatou isso, ela falou, Júnior, na hora eu fiquei confusa, mas eu me lembrei daquela dica que você deu naquela parte, e olha, foi fundamental para eu acertar. Então, perfeito. Item 2. A banca pergunta, aí vem a banca na mesma abraçada, olha só. Quais os tipos de licenças ambientais, né, exigidos na legislação ambiental brasileira? Pô, o aluno está estudando isso aqui, é o tema 1, ele sabe isso aqui muito bem, então ele vai responder aqui bonitinho. A partir daqui ele já tem que ficar esperto. Há a possibilidade de suprimir a expedição de alguma licença ambiental ou de simplificar o processo? Ora, se as licenças são regras, você tem que pensar, pense de forma prospectiva. Se as licenças são regras, não é? O que a gente tem? Eu tenho possibilidade de suprimi-las? Não, mas eu posso simplificar o processo por conta do princípio da eficiência que está lá no artigo 37 da Constituição, tá bom? Então, ó, resolução, né, 237, salvo engano, o artigo 8º vai tratar dessa questão, tá? Então, veja bem, gente, se existe alguma demanda normativa, você não pode suprimir o passo, mas você pode pensar de forma principiológica. Inclusive, várias respostas do Sebrasp convergem para essa maldade, tá? Quando você estiver muito perdido, será que eu tenho isso na regra? Pense num princípio constitucional da administração pública. Porque na hora que você jogar para o artigo 37, você vai falar, peraí, eu posso dar resposta embasada nesse princípio. Mesmo que eu não acerte na íntegra, alguma coisa eu vou acertar e vai ser muito produtivo para mim, tá bom? Item 3, vem a banca, ó. Qual a importância em linhas gerais? Quando a banca coloca em linhas gerais, né, qual a importância em síntese? Ela quer que você fale o mínimo, porque ela quer que você entre de novo na regra, ó, da análise de impactos ambientais. Então você fala lá do seu jeitinho e ela vai considerar a possibilidade de você falar do seu jeitinho. Mas aí ela vem, não é, com aquele velho papo, ó. Por serem o estudo de impacto ambiental, relatório ambiental, né, documentos previstos na Constituição Federal, pode-se dizer que a publicidade de ambos é absoluta? Ô, gente, calma, né? Veja, a banca te joga pro geralzão para ela criar alguma exceção. A gente, aí só pensar, pense. Um estudo de impacto ambiental é alguma coisa um pouco mais o quê? Mais bem elaborada, não é? Que tem várias etapas, várias camadas e vai mexer, por exemplo, com segmentos empresariais que são protegidos pela Constituição Federal por conta do princípio da livre concorrência, concorda? Então eles têm direito ao sigilo, mas o RIMA não... olha só, qual que é uma das questões do RIMA? A gente não tem lá a participação da sociedade, por exemplo, na elaboração do RIMA, então ele é público e ele é mais sintetizado, ou seja, ele não entra em segredo empresarial, tá vendo? Então é nesse sentido que a gente trabalha, tá, gente? Sempre quando você olhar, se você notar qual é a maldade, Júnior, vamos então resumir. Notou que existem muitas questões fáceis? A banca é sempre assim, ela trabalha com o princípio, não é, da distinção no concurso público, que é um princípio estrutural. O fácil vai te pedir daqui a pouco algo específico, ou seja, regra geral, regra e especificidade. É sempre assim, tá? Então, na hora da prova, mesmo que você não saiba, coloque essa maldade em jogo que você vai passar no concurso. Um aluno meu acabou de me escrever agora esses dias falando que tá super feliz porque virou auditor fiscal lá em Alagoas, na terra dele, exatamente por seguir as dicas que eu sempre proponho e prestar atenção exatamente nessas dicas, tá bom? Beijão pra vocês, até a próxima, até o próximo Pulo do Gato.